amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu vou começar um TJ que foi votado por 95% na última enquete que eu passei pra vocês. Então a gente vai tecer juntos um casaquinho top-down de 0 a 3 meses. Essa é uma receita da revista Mon Tricot Bebê, é uma revista antiga, então se você quiser ter acesso ao scan da revista, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que tem também os links para esse passo a passo na versão destro e canhoto. Todos os links e receita escrita você também encontra no nosso aplicativo para telefone gratuito chamado Eu Amo Tricô. Você vai lá na Play Store, baixa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, receita escrita, vídeos na palma da sua mão sem precisar baixar nada, deixar seu celular lento, tá bom? Baixe o nosso aplicativo, não esqueça de avaliar a gente lá na Play Store e contar para os seus amigos, porque o aplicativo é pra gente que adora fazer tricô o ano todo. Gosta do meu trabalho? Não esqueça também de apoiá-lo visitando o site euamotricô.com.br/jardim. Apoiar o meu trabalho custa apenas R$ 7,99 e lá dentro você tem acesso a conteúdos que não estão aqui no YouTube, é realmente exclusivo aos apoiadores. Aqui estão as nossas redes sociais com bastante conteúdo também gratuito para vocês. Segue a gente, curte esse vídeo, compartilhe, pega as agulhas e vamos tricotar! Gente, não vou negar que eu já abri, já fiz alguns testes pro lado de cá com esses fios. Eu vou utilizar o Mais Bebê da Círculo, tá bom? É sempre importante testar para ver se a agulha vai ser compatível com os fios, então eu fiz umas amostras, por isso que temos aqui esses testes que eu sempre faço antes, para ver se a cor fica legal. Eu tô utilizando um tom chamado 0620, que é um tom verde bem clarinho. E o verde mais clarinho que eu encontrei do Cleia Mil foi esse daqui. Então o casaquinho vai ficar um verde mais escuro, tá? Porque eu vou tecer com os dois fios juntos. Esse é o 5203. Mas você pode tecer com as cores que você desejar. Estou utilizando fio duplo, ou seja, uma perninha de Cleia Mil e uma perninha de Mais Bebê, desta forma bem aqui. Vou tricotar com eles juntos para dar uma encorpada na peça, para que fique mais fácil de tecer, com as agulhas 3,5 milímetros de 80 centímetros. É essa mocinha bem aqui que eu estou utilizando. Daí eu não tenho essa agulha, eu tenho a reta tradicional. Posso usar? Poder pode, mas eu não recomendo porque vai ser difícil acomodar a quantidade grande de pontos que nós vamos ter. Se você não tem, tudo bem, é possível fazer na reta, mas dá muito mais trabalho. Então, avisos dados, vamos começar pela montagem. Deixando assim, olha, aproximadamente 1 metro de fio, eu vou começar pela montagem ponta longa, colocando 76 pontos na agulha. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto, o segundo, terceiro, quarto, lembrando que tem aula dessa técnica aqui no nosso canal no YouTube, quinto, sexto, sétimo, e assim eu continuo até ter 76 pontos. Então eu vou continuar montando pelo lado de cá. 71, 72, 73, 74, 75 e 76. Gente, eu coloquei, olha, deixei bem pouquinho material, porque a gente vai fazer uma peça top-down, então não precisa deixar muito material, porque não tem costura praticamente nenhuma nessa peça. Bom, como que a gente vai fazer? Vai ter costura, tá, gente, nos braços, mas não como um casaquinho normal. Eu vou girar meu projeto aqui, ó, pra ficar com os dois fios apontando pra minha mão direita, que é a mão que eu vou tecer, mas isso aqui, se você é canhoto, não precisa você se importar. E o que a gente vai fazer agora é começar a primeira carreira. Nela, nós vamos fazer o primeiro ponto. Preste atenção que nessa carreira eu vou fazer o primeiro ponto em meia. E depois nós vamos fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. E eu repito esses últimos dois pontinhos, um meia e um tricô. Um meia
e um tricô. Eu cheguei aqui nos últimos 5 pontos da carreira, para lembrar que a gente termina com meia, tricô. Eu fui repetindo, gente, por toda a carreira. Meia, tricô, e nós ficamos com apenas um ponto, e este último ponto é um meia. Terminada a primeira carreira, giramos o nosso trabalho e vamos agora para a carreira de número 2. Nela, nós vamos iniciar fazendo o primeiro ponto em meia sem tecer, desta forma aqui, e nós vamos continuar fazendo a nossa barrinha, repetindo meia, tricô, meia, tricô, por toda a carreira. Eu cheguei nos últimos 5 pontos da carreira, vamos terminar mais uma vez com meia, tricô, meia, tricô e o último ponto é em meia. E esta foi a carreira número 2 do nosso casaquinho. Na carreira número 3, vamos iniciar passando o primeiro ponto sem tecer. Na sequência, vamos fazer um ponto em meia, fio para frente, 2 pontos juntos em tricô, mantém o fio à frente, nós vamos dar uma laçada. Fio à frente, gira em torno da agulha e volta para frente. Observe. E vamos continuar fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia, por toda a nossa carreira. Termino a terceira carreira, como já mostrei para vocês, com meia, tricô, meia, tricô e meia novamente. Na carreira do avesso, carreira número 4, nós vamos continuar tecendo da mesma forma, um sem tecer e repetimos meia e tricô por toda a carreira. Eu vou mostrar o final da carreira número 4 para que você não erre. Aqui eu estou nos últimos 6 pontos da carreira para mostrar para vocês o finalzinho da carreira número 4. Eu faço um tricô, um meia. Na laçada, nós vamos mantê-la como um furinho. Então, nós vamos trazer o fio para frente, fazer um ponto em tricô na laçada, retornar com o fio para trás, fazer um meia, um tricô e o último ponto é em meia normalmente. Assim, a gente tem um furinho para colocar uma casinha de botão e deixar a peça bem ajustadinha no pescoço de quem for usar. A carreira número 5, 6, 7 e 8 são idênticas à carreira número 2, que eu já mostrei aqui para vocês. Como eu já mostrei essas carreiras, a gente vai tecer elas normalmente e se encontra para continuar a nossa peça. Agora nós estamos prontos para seguir para a carreira de número 9, que é uma carreira em que a gente vai colocar a primeira parte do ponto decorativo. Lembrando que as casas de botão não estão descritas carreira por carreira na receita, mas conforme eu for tecendo, eu vou mostrando para vocês. Então, na carreira 9, a gente passa o primeiro ponto sem tecer em meia, traz o fio para frente, vamos fazer 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. E depois nós vamos com o fio para trás dar uma laçada. Agora a gente tem um asterisco, então nós vamos ficar repetindo 2 meias, laçada. E assim nós repetimos 2 meias e uma laçada. 2 meias e uma laçada. 2 meias e uma laçada
por toda a carreira. E eu continuei fazendo 2 meias, laçada, 2 meias, laçada, com atenção para os últimos 6 pontos da carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda faltam 4. Então, 2 meias, laçada, 2 meias, e agora a gente chegou nos últimos 6 pontos da carreira. Antes de fazer a minha laçada final, eu vou trazer o fio para frente e agora sim eu vou dar uma laçada e fazer 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. O último ponto é em meia. Assim nós terminamos a carreira de número 9. Eu vou girar o trabalho e fazer a carreira número 10, que é uma carreira onde todos os pontos serão em tricô. Eu vou passar o primeiro ponto sem tecer em meia, trazer o fio para frente e fazer todos os pontos da carreira agora em tricô. Eu gostaria de lembrar você que eu estou colocando laçadas para aumentos, então eu tenho que ter 108 pontos e nesta laçada nós vamos mantê-la como furinho. Então nós entramos no meio dela, fazemos o tricô e retornamos por onde viemos. Os demais pontos são em tricô. Eu vou mostrar mais uma vez para você. Aqui está uma laçada, entramos dentro do ponto, fazemos tricô e retornamos por onde viemos. Esta receita está na revista Mon Tricô Bebê, porém estou fazendo pequenas alterações, como pontos de borda, marcações na receita, onde eu quero colocar as casas de botão, porque a receita na revista está muito bem escrita, mas talvez iniciantes tenham mais dificuldade. Então essas técnicas, esses pequenos detalhes dessas mudanças eu estou deixando aqui registrado no vídeo para você, tá bom? E assim eu continuo fazendo tricô em todos os pontos da carreira para manter as laçadas como furinhos. Não esqueça de deixar um like no vídeo se você chegou até aqui, se você está gostando e está tricotando junto comigo. O carinho de vocês é muito importante, então se puder parar um minutinho para deixar um like no vídeo, eu fico muito agradecida. Eu vou continuar tecendo todos os pontos em tricô com cuidado para manter todas as laçadas como furinho, como mostrei para vocês. E eu estou chegando no final da carreira número 10. A gente continua em ponto tricô até chegar no último ponto da carreira. Eu coloquei a minha borda como meia, tá bom? Então, a gente foi fazendo tricô, chegamos no último ponto, nele a gente faz um meia. Giramos o nosso trabalho e vamos agora para a carreira de número 11, que vai ser idêntica às carreiras 13 e 15. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro ponto sem tecer em meia, trazer o fio para frente e fazer 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. E agora nós vamos devolver o fio para trás e vamos tecer todos os pontos em meia. Desta forma, bem aqui, como a gente já sabe tecer o ponto meia. Cuidado com aqueles pontinhos que ficaram mais folgados, que são os pontos que antes a gente tinha feito uma laçada. Se você for iniciante, faça essa carreira com mais cuidado, porque você vai notar que tem alguns pontos que estão levemente mais abertinhos, porque eles eram pontos que na carreira anterior a gente tinha feito como laçada. E assim eu continuo fazendo meia em todos os pontos da minha carreira até chegar lá do outro lado. Eu vou tricotar aqui e mostro para você o final da carreira número 11.
E quando eu vou me aproximando dos últimos 6 pontos da carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltam 3 pontos apenas, eu preciso ter essa atenção para não passar. Aqui estão os 6 últimos pontos, fio para frente, vamos fazer 5 tricôs. E no último ponto, um meia. E pronto, esta foi a carreira 11, que é idêntica à carreira 13 e 15. Vamos girar e vamos agora para a carreira de número 12, que vai ser idêntica às carreiras 14 e 16. Nelas, eu vou passar o primeiro ponto sem tecer em meia, trazer o fio para a frente do trabalho, vamos fazer 5 pontos em tricô, 1, 2, 3, 4, 5. E agora tecer os demais pontos da carreira, todos em tricô. Aqui nós estamos produzindo o ponto de malha, que é um ponto em que a gente utiliza meia do direito e avesso no tricô. Tem videoaula aqui no canal para você entender a diferença de cordões de meia, tricô e o ponto de malha. Se você precisar, está nas videoaulas de tricô para iniciantes do meu cursinho disponível aqui no nosso canal no YouTube. Se eu não estou enganada, é a videoaula número 2 ou número 1, não me recordo de cabeça. Mas todas as videoaulas também estão no nosso aplicativo Eu Amo Tricô. O link fica disponível para que você acesse no seu celular sem precisar baixar nada e deixar o seu telefone lento. Então você pode clicar. Inclusive esta receita do casaquinho, os links vão ficar também no nosso aplicativo. Conforme a gente vai tecendo, a receita fica para vocês e os links dos vídeos na versão destro e canhoto. Eu vou continuar tecendo a minha carreira em ponto tricô até chegar lá do outro lado. E eu continuo em ponto tricô até chegar no último ponto da nossa carreira, para que a gente termine com o último ponto em borda, como a gente fez anteriormente. Então, chegou no último ponto, a gente faz meia. E esta foi a carreira número 12, que é idêntica a 14 e 16. Portanto, eu vou tecer as carreiras até chegar na 16 para o lado de cá e mostro o resultado para você. Lembrando que a gente está ficando com esse resultado bem aqui, ó. Alguns furinhos e uma parte em depressão. Vou tecer e mostro para você após a carreira 16. E aqui está o resultado, quando a gente termina até a carreira de número 16. Agora a gente vai fazer cordões em tricô, então vamos repetir mais carreiras em tricô, pelas carreiras 17, 18 e 19. Eu já mostrei para vocês como são feitas essas carreiras. A gente passa o primeiro ponto sem tecer em meia, traz o fio para frente e fazemos toda a nossa carreira em ponto tricô. Eu precisava vir aqui conversar isso com vocês porque a carreira 17, 18 e 19 é apenas uma carreira em ponto tricô. Mas na carreira de número 20, eu vou colocar a casa de botão. Então, eu vou tricotar as carreiras 17, 18 e 19 para o ladinho de cá e volto para mostrar para você a carreira 20, que é uma carreira que tem casa de botão. Combinado? Então, não esqueça, faça todos os pontos em tricô, lembrando que o último é sempre em meia. E aqui está o resultado quando a gente termina a carreira 19. Agora estamos prontos para colocar a nossa segunda casa de botão. Aqui está a primeira e eu conto aproximadamente 4 centímetros ou 2 dedinhos generosos para colocar a nossa segunda casa de botão. E aqui está o resultado do nosso trabalho, pelo lado do avesso até a carreira 19, direito até a carreira 19, e a gente vai colocar aqui, olha, uma segunda casinha de botão. Lembrando que eu vou colocar as casas de botão a meu gosto, nas carreiras 20, 40, 60 e assim por diante.
A carreira de número 20 é uma carreira pelo avesso, então a gente vai fazer todos os pontos em tricô e lembrar de colocar a casinha de botão lá no finalzinho, como a gente precisa fazer. Então, primeiro ponto sem tecer em meia, fio pra frente e vamos fazer tricô em todos os pontos da carreira, até que a gente chegue nos últimos 5 pontos do transpasse mais a borda. Então, a gente vai fazendo tricô até os últimos 6, tá bom? Desta forma, bem aqui, para poder colocar a nossa casinha de botão. Cheguei nos últimos 6 pontos da carreira número 20, a gente vai colocar uma casinha de botão desse ladinho para ficar na parte do transpasse. Então, como que a gente vai fazer? Esse pontinho é um meia, esse pontinho bem daqui é um tricô, esses dois são juntos, então a gente tem 2 pontos em tricô. Então, tricô, tricô, laçada na agulha, 2 pontos juntos em tricô e mais um tricô, terminando com um meia. Nós fizemos a casa de botão de trás para frente, para ela ficar agora, olha, certinho na parte do nosso transpasse, que é bem aqui, não é esse furinho aqui não, esses furinhos são do desenho da pala, é esse bem aqui. Deu para entender? A carreira 21 é idêntica à carreira número 10. A gente vai passar o primeiro ponto sem tecer em meia, fazer 5 pontos em tricô, 1, 2, preste atenção para manter a laçada como um furinho, olha, 3, 4, 5. Só que agora nós estamos em uma carreira de cordão em tricô, então a gente continua tecendo todos os pontos em tricô, até chegar no último ponto da carreira, que é um ponto em meia. Vamos seguir então tricotando a carreira número 21. E eu estou aqui no final da carreira. A gente, como falei para vocês, termina os pontos todos em tricô. E o nosso último ponto é um ponto em meia. Girei e eu vou agora para a carreira número 22. A gente já fez a carreira 22 porque ela é idêntica a 17, 18 e 19. Um ponto sem tecer, fio para frente, 5 tricôs. O nosso transpasse ele é mantido desta forma por toda a nossa peça. E a gente segue a carreira 22 toda em tricô, com o último ponto em meia. Já mostrei essa carreira para vocês, então eu volto para mostrar o resultado dela e a gente vai fazer da 23 a 36 como tarefinha de casa. Vou terminar essa carreira e passo a tarefinha para vocês. O que nós faremos agora é repetir as carreiras que a gente fez exatamente igual, com uma diferença. Então, nós vamos repetir as carreiras 9 até carreira 22, que formou essa parte aqui, ó, de furinhos com os cordões em tricô. Nós vamos repetir tudo novamente uma segunda vez nas carreiras de número 23 a 36. Só que a gente não vai ter a casa de botão. Ela só será feita na carreira de número 40, então você não vai precisar se preocupar porque não vai ter casinha de botão, você faz apenas os pontos em tricô. Qualquer dúvida que você tem, eu estou deixando carreira por carreira na receita escrita no nosso aplicativo Eu Amo Tricô. Vai lá na Play Store, baixa para o seu telefone Android e você pode fazer esse TJ com a gente, com os links dos vídeos lá no aplicativo e também a receita escrita na palma da sua mão. Qualquer dúvida, basta abrir o aplicativo e consultar a receita que estou deixando para vocês carreira por carreira. Combinado? E esse aqui é o resultado quando a gente termina a carreira número 36. Agora a gente vai continuar da carreira número 37 até a 50, fazendo mais um bloco de repetição aqui. Então, lembrando, a gente fez furinho, parte em ponto de malha, cordões em tricô, furinho, parte cordões de malhas e cordões em tricô. E vamos agora mais uma vez, só que a gente vai fazer a nossa terceira casa de botão, porque a gente vai chegar na carreira 40. Então vamos juntos, eu vou passar carreira por carreira para vocês.
Eu queria deixar um beijo pra lá de especial pra Karen, filha da Márcia, que me enviou essa pulseirinha maravilhosa que eu estou usando no vídeo de hoje. Karen, meu anjo, muito obrigada pelo presente, é muito bonita e eu estou utilizando sua lembrancinha aqui nesse vídeo para lembrar de você, tá bom? Obrigada pelo carinho. A gente começa fazendo o primeiro ponto sem tecer em meia. Vamos fazer 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer laçada na agulha e repetir 2 meias e laçada, 2 meias e laçada. E assim por diante até chegar no final da carreira. Queria só lembrar quem tá tricotando junto comigo que aqui, olha, na segunda fileira de furinhos a gente sobra com um pontinho, tá? Que a gente deixa no final deles. Então termina com 2 meias laçada, 2 meias laçada e 1 meia. Isso não tem na receita original, mas eu coloquei nas minhas correções na receita que tem com as minhas anotações. Fica aqui então uma ressalva se você também teve esse problema. Comente. E eu continuo com 2 meias laçada, 2 meias laçada, até chegar nos últimos 6 pontos da carreira, que não sobra um pontinho a mais. A gente termina, lembrando que a laçada final é feita na frente, então o fio vem pra frente, laçada, e a gente conclui os 5 últimos pontos em tricô. Vai ficar um pontinho apenas no final da carreira, que é um meia. E assim nós terminamos a carreira número 37. A carreira 38 será idêntica às carreiras 42, 44 até a carreira 50. São carreiras em ponto tricô. Nelas a gente passa o primeiro ponto sem tecer, traz o fio para frente, vamos tecer todos os pontinhos em tricô, até chegar no último ponto da carreira, que é um ponto em meia. Lembrando de manter as laçadas como furinhos, como eu já mostrei para vocês na primeira repetição que nós fizemos desta nossa pala. Então eu vou continuar tricotando e a gente vai para a carreira número 39. A gente continua em tricô até chegar no último ponto da carreira. Que, como eu falei para vocês anteriormente, eu estou tecendo em meia. Terminamos. A carreira número 39 é uma carreira em meia e ela vai ser idêntica às carreiras 41 e 43. O primeiro é sem tecer, fio para frente, 5 pontos em tricô, 2, 3, 4, 5. Fio para trás e a gente vai fazer meia em todos os pontos até os últimos 6 pontos da carreira. Combinado? Na carreira de número 40, nós vamos passar o primeiro ponto sem tecer, lembrando que essa é uma carreira de casa de botão. Fio para frente, vamos fazer 5 pontos em tricô, 2, 3, 4, 5. Seguir todos os pontos em tricô até chegar do outro lado da nossa carreira. Então a gente continua em tricô até chegar do outro lado. E eu fui fazendo ponto tricô até chegar nos últimos 6 pontos da carreira, como falei pra vocês. Então vamos lá, ainda falta um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá. Agora a gente vai fazer a nossa terceira casinha de botão. Como que a gente faz isso? Só recapitulando. Tricô, tricô, laçada, 2 pontos juntos em tricô, tricô e meia. E pronto! Agora a gente vai seguir até a carreira de número 50,
Todas as carreiras eu estou deixando descritas no PDFzinho para quem quiser, senão você pode pegar a receita original mesmo, gratuita, que é o PDF com a receita da revista, tá, gente? Esse eu tô liberando para todo mundo porque a receita é da revista, o scan, os créditos são da revista. As minhas anotações com os pontinhos que eu vejo que não estão batendo muito e outras coisas, pontos de borda, casa de botão, estão aqui no vídeo também no PDF. Links na descrição para quem quiser adquirir, tá bom? Olá, família Blog by Day, sejam todos bem-vindos a mais uma parte do nosso projeto. E não, vocês não estão malucos, eu estou fazendo 2 casaquinhos ao mesmo tempo. Tô fazendo verde e tô fazendo em rosa, porque eu não sei escolher cores, então eu fico muito em dúvida. Esse daqui, só para quem tá tecendo junto comigo, eu tô utilizando o mais bebê na tonalidade... cadê? 0214, é um tom tipo pêssego, tá? E eu tô mesclando ele com Cleia 1000 no tom 3301. Então, eu tô usando essa combinação de cor, o mesmo projeto. E aqui eu terminei a pala. E agora eu vou passar para vocês a divisão. E eu queria muito salientar uma coisa agora que é importante. A nossa divisão original na receita escrita, ela vai fazer com que a peça fique errada. Então eu vou mostrar aqui pra vocês a divisão sem erros, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês a diferença de tecer a peça pelo scan da revista, que dá um erro aqui nessa frente, e a peça que nem eu tô fazendo aqui nessa segunda, porque a primeira eu fiz que nem o scan da revista, essa eu tô fazendo com as minhas anotações. Então eu já fiz aqui, olha, as anotações corretas e trago pra vocês sem erros, tá bom? Quem quiser a versão do scan, só seguir o scan da revista. Eu vou começar então pelo lado do direito, olha, a gente terminou a nossa pala com os 3 cordõezinhos aqui em tricô. Então, a gente ficou com 1, 2, 3 e 3 fileiras de furinhos. Identifique se a sua peça está parecida, olha. Aqui são as 3 casinhas de botão. O que nós vamos fazer agora é começar nos 36 primeiros pontos da carreira. Então, eu vou separar 36 pontos para minha frente. E eu vou fazer isso da seguinte forma. Ah, é legal ter um marcador agora só pra gente não precisar contar. Então eu vou pegar um marcadorzinho aqui, peraí. Prontinho, olha aqui o meu marcador. Então eu vou contar 36 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vamos colocar aqui o marcador, só para que você saiba que as duas frentes, elas vão ser feitas com 36 pontos. Anota aí, porque se você vai fazer que nem eu, tô fazendo correção na receita, tá, gente? O scan tem erro, muita gente perguntou. Sim, amores. Agora a gente vai fazer assim. O primeiro ponto, a gente vai passar sem tecer, vamos trazer o fio pra frente e nós vamos fazer 5 pontos em tricô. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto, combinado? Que é o transpasse. Agora a gente vai com o fio para trás do trabalho e nós vamos fazer aqui o ponto decorativo. Então o fio que iria para trás e ia fazer laçada, que nem tá na receita escrita, a gente não vai fazer. A gente vai voltar o fio para frente e a gente vai fazer um tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, meia, laçada e 2 juntos em tricô. E a gente vai repetir isso até o nosso marcadorzinho. Então, repete o asterisco, vamos lá. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Vamos de novo? Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Ainda faltam alguns pontinhos, então vamos lá mais uma vez. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô.
E agora, pela última vez, tricô, 2 juntos em tricô, laçada meia, laçada, 2 juntos em tricô. Então aqui tá uma diferença grande para a primeira grande mudança na receita original. Passo o marcador. Agora vamos para a segunda mudança que eu estou fazendo nessa peça. A receita original não inclui pontos de borda para costura das mangas, então eu vou acrescentar. Portanto, nós vamos fazer, gente, as mangas, e eu vou improvisar aqui um marcador rapidinho. A nossa manga, ela é feita com 44 pontos, tá bom? Feitas as minhas correções, anota aí, 44 pontos. Então vamos marcar e contar. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Por quê? Porque a nossa manga, ela é feita de forma reta e tem costura até o sovaquinho. É a única parte da receita que vai ter costura. Então, a gente precisa deixar um pontinho em cada lateral para ajudar na costura. Isso é opcional, mas se você quiser fazer que nem eu tô fazendo, vai por mim que é melhor. Então, a gente vai fazer a manga da seguinte forma. Um ponto em meia, deixa aqui meu marcador. E a gente vai tecer agora só a manga. E vamos fazer um tricô, 2 juntos em tricô, mesma coisa, laçada meia, laçada, 2 juntos em tricô. E eu vou repetir o asterisco, gente, 7 vezes. Então, vamos lá. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada meia, laçada, 2 juntos em tricô. Mais uma vez. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada meia, laçada, 2 pontos juntos em tricô. Estamos chegando no marcador, vamos lá. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada meia, laçada, 2 juntos. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laço meia, laçada, 2 juntos. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada meia, laçada, 2 juntos. Vamos lá pela última vez. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada meia, laçada, 2 juntos em tricô. Fica apenas um pontinho, que é um meia. E essa aqui, gente, é a carreira 51 da manga. Então, a gente fez aqui no vídeo a 51 da frente, número 1, e a 51 da manga. Então, a gente tá fazendo por partes. Quando chega aqui, o que eu vou fazer agora é girar o meu trabalho e eu vou retornar pelo avesso, porque eu vou tecer apenas a manga. A carreira 52 da manga é toda em ponto tricô, incluindo os pontos de borda, mantendo as laçadas como furinhos. Dei, por que você está fazendo diferente da receita da revista? Porque eu notei que o ponto decorativo fica errado se você fizer pelo scan da revista. Ele vai dar certo depois, mas no começo ele vai ficar desencontrado. Eu vou mostrar depois para vocês o que acontece no casaquinho verde. Eu estou fazendo esse segundo com as modificações. Porque, gente, algumas vezes revistas, elas têm algumas coisas que estão erradas, que estão faltando. Eu coloquei pontos de borda no transpasse, coloquei as marcações para as casas de botão sinalizadas na carreira para vocês, coloquei apenas uma numeração de agulha em toda a peça, modifiquei a lista de material e eu estou fazendo correções para que fique mais bem explicado para os meus amigos que seguem aqui o nosso canal, que gostam de tricotar junto comigo. Para que vocês não errem, eu tricoto aqui no vídeo, mas eu acho correto deixar o scan da revista original, deixar os créditos da criação da receita, por uma questão ética. Então, no aplicativo tem um scan e se você quiser ver como eu tricoto, tem aqui o vídeo para te ajudar.
Deu para entender, gente? Por favor, me compreendam. Terminei a carreira número 52, eu giro mais uma vez o meu trabalho e eu estou pronta para ir para a carreira 53 da manga. A gente está tecendo só os pontos das mangas. Olha aqui, eu esqueci aqueles primeiros pontos do começo e o restante do final, eu tô só aqui na manga. E eu vou agora na carreira 53, onde todos os pontos são em meia, incluindo as bordas. Então aqui nós vamos fazer 44 pontos em meia, respeitando agora o ponto decorativo da nossa peça. Então eu continuo aqui, olha, fazendo todos os pontos em meia, porque a carreira 53 é em meia. O ponto decorativo ele é feito com 4 carreiras apenas. E é nele que tem um errinho no scan. Daisy fala muito, se repete muito isso. Desculpem, amigos, é porque eu ontem estava conversando com amigos que estão tecendo essa peça e eles estavam falando que começou a dar diferença do scan. Então eu deixo muito claro que aqui nos vídeos a gente está fazendo com correções, tá bom? Mas você é livre para seguir o scan da forma que você quiser. Aproveita, vai lá no nosso aplicativo Eu Amo Tricô, baixa ele pro seu telefone e não esqueça de também deixar um like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho, eu fico extremamente agradecida. Um beijo para os apoiadores do meu trabalho, membros do Jardim, tem vídeo hoje para vocês. Estamos terminando o blusão natalino, hoje tem a manga. Terminada a carreira número 53, eu vou girar mais uma vez para o avesso, vou retornar no avesso somente na manga e vou fazer a carreira 54, que é toda em tricô, incluindo as laterais, as bordas da nossa manga. Como vocês podem ver, eu não estou utilizando alfinetes de segurança para passar esses pontos, olha, que eu não estou tecendo da frente e do restante da minha peça. Se você quiser e ficar mais confortável para você na hora de tricotar, coloque os pontos em um alfinete de segurança. Assim você não vai ter tanta dificuldade de tecer, principalmente os amigos que estão tecendo essa peça em agulhas retas, onde os pontos tendem a ficar um pouco mais apertadinho, porque a gente tem muitos pontos, mais de 200, né? Então, muitos pontos assim pode ser um pouco difícil de segurar na agulha reta, tradicional, mesmo as de 45 centímetros. Então, ter alfinetes de segurança ajuda muito. Se você não tem, passa dentro de um fio e mantém fora do trabalho. Se você não sabe fazer isso, não se preocupe, que tem vídeos aqui que eu mostro isso, em outros casaquinhos, tá bom? É só dica realmente para que você possa tricotar de forma mais confortável. E eu estou aqui, olha, chegando no final da carreira 54, que é uma carreira toda em ponto tricô. Quando isso acontece, eu giro novamente, lembrando, nós estamos trabalhando apenas os pontos da manga. E agora o que você vai fazer é repetir a carreira 51, 52, 53 e 54. São carreiras que formam o ponto decorativo. Nós vamos repeti-lo 10 vezes totais. E aqui no vídeo eu fiz uma vez com você. Então você ainda precisa fazer 9 vezes. Deu para entender, amigos? Eu vou agora só aproximar para mostrar o ponto decorativo de pertinho para quem não entendeu muito bem. Nós vamos fazer um meia, eu tô na carreira 51 de novo, porque ela se repete na carreira 55. Um meia, e aí repetimos o asterisco. Eu vou aproximar agora para você ver bem de pertinho. Prontinho, bem de pertinho. Nós fazemos um tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada na agulha, então fio para trás, laçada, um ponto em meia, fio para frente, laçada e 2 juntos em tricô. Deu para entender? Assim de pertinho, com mais calma, acho que pode ficar melhor para entender. E você repete tudo isso de novo. Vamos lá. Um tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia,
laçada, 2 juntos em tricô. Deu para entender? E assim você continua repetindo por toda a sua carreira, até chegar no marcador terminando com um meia. E repete as carreiras 51, 52, 53, 54. De novo, 51, 52, 53, 54. E vai marcando. É fácil porque você vai ver que vai formar gominhos. Você conta 10 gominhos. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Bom, gente, eu vou continuar tricotando pro ladinho de cá. Vou retomar o projeto verde e o rosa, vou intercalar eles por aqui, porque eu tô tecendo os dois ao mesmo tempo, tá? E a gente vai se ver no próximo vídeo para eu mostrar para vocês as 10 repetições finalizadas, é a nossa tarefa de casa de hoje, pra gente fazer o punho, que eu também fiz uma modificação e explico para vocês no próximo vídeo. Combinado? Olá, família Blog by Day, bem-vindos de volta! Estamos aqui tecendo nosso casaquinho top-down e fazendo a primeira manga. Nós começamos então no vídeo passado e aqui eu trago para vocês, olha, as repetições finalizadas. Para ficar mais fácil, a gente pode contar as repetições. A gente precisa ter na fileira dos furinhos 10 furinhos. Então a gente conta assim, olha, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui em cima. Notem que eu estou mais uma vez pelo direito do trabalho. E agora nós vamos seguir para a barra final para fazer o punho nesta parte do nosso casaquinho. Lembrando que a receita original pedia cordões em tricô. Eu vou fazer uma mudança e nós vamos fazer barra. Eu vou começar aqui, gente, a carreira número 91. Nela, eu vou fazer o primeiro ponto em meia para ajudar a costura do nosso trabalho. E agora nós vamos repetir um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora nós repetimos os últimos 2 pontos. Então vamos lá. Um tricô, um meia, um tricô, um meia. E assim nós continuamos por todos os pontos da carreira. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Estou chegando nos últimos 3 pontos da carreira. Eu termino. As carreiras de número 91, 93, 95 serão todas idênticas a esta carreira que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos girar o trabalho e vamos fazer as carreiras 92, 94 e 96, que serão desta forma. Um ponto em tricô para a borda e nós vamos repetir um tricô e um meia. Repito os últimos 2 pontos. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Por toda a minha carreira. E nos últimos 5 pontos da carreira, terminamos com tricô, meia. E nos 3 últimos, terminamos com tricô, meia e tricô. Agora você gira novamente e vai continuar o punho, porque nós fizemos aqui a carreira 91 e 92. Você vai repetir essas 2 carreiras pela carreiras 93, 94, 95 e 96. Serão 6 carreiras de barra 1 por 1 com pontos de borda. Vou tecer para o lado de cá e qualquer dúvida está carreira por carreira descrita na receita escrita para você ir riscando, anotando ou a forma como preferir. E aqui está, olha, a nossa barrinha finalizada depois de 6 carreiras. Agora o que a gente precisa fazer é arrematar para finalizar essa primeira manga. Para isso, nós vamos fazer o arremate que acompanha o ponto, tem vídeo aula dele aqui no canal. A gente faz um ponto em meia e o próximo ponto em tricô. Passamos então o primeiro ponto sobre o segundo. O próximo ponto é em meia. Passamos o anterior sobre ele.
O próximo é tricô. E continuamos repetindo, passando o anterior sobre ele, fazendo um ponto em meia. Passamos o anterior sobre ele, um ponto em tricô. Passamos o anterior e assim nós continuamos. Se você tem alguma dúvida no arremate que acompanha o ponto, tem uma videoaula aqui no nosso canal com 3 tipos de arremates diferentes. Se você não viu este vídeo, comente que eu mando o link para você. Eu vou continuar arrematando para o ladinho de cá. E eu estou chegando nos últimos 4 pontos, repetindo, tricô, agora nos últimos 3, tá bom? Passa por cima, meia, passa o ponto anterior por cima e o último ponto, meia, passa o anterior por cima dele. Posso arrematar agora? Posso. Eu vou travar o fio, deixando aproximadamente entre 45 a 50 centímetros de fio. Isso é opcional, você pode deixar mais ou menos. Pega a pontinha, alonga o último ponto e a gente vai colocar dentro, passar, né, por dentro dele a nossa ponta cortada. Travando assim o último ponto. A minha manga ficou desta forma bem aqui, olha. Bom, gente, mais uma vez eu retorno com a peça rosa, ou seja, a gente vai ter modificações na receita original por conta da divisão da peça para ficar com o ponto decorativo certinho quando a gente for costurar. Então, nós terminamos a manga e agora nós vamos fazer as costas para chegar até a segunda manga. As minhas costas, anote aí uma diferença, terão 72 pontos para serem feitas. Então, a gente vai pegar aqui, ó, os fios que estão reservadinhos depois que eu cortei da primeira manga, olha aqui. A mesma coisa com a outra tonalidade, tá? Só que eu tinha feito com 77 na peça verde e aqui eu estou usando 72 pontos, 44 para manga e os últimos pontos para frente. Então, o que eu preciso fazer, gente? Que os pontos dessa primeira frente aqui, ó, terminem de forma que quando a gente for fechar, não vai ter costura. Então, o ponto tem que ser perfeito, não dá pra ter borda aqui, não. Então, o que nós vamos fazer agora é emendar o fio aqui, olha, no comecinho da carreira, deixando aproximadamente 15 centímetros de fio. E eu vou agora seguir tecendo. Se você quiser passar esses pontos do começo da carreira para um alfinete de segurança, você pode. A gente tinha terminado com um tricô, 2 juntos em tricô, laçada meia, laçada 2 pontos juntos. Então, a gente começa com tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada meia, laçada 2 juntos em tricô, que é o nosso ponto decorativo. Deixa eu só melhorar esse foco. Melhorou. E agora eu continuo fazendo tricô, 2 juntos em tricô, laçada meia, laçada 2 juntos em tricô. De novo, tricô, 2 juntos em tricô, laçada meio, laçada 2 juntos em tricô. Mais uma vez. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meio, laçada, 2 juntos em tricô. De novo. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. De novo, tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meio, laçada, 2 juntos em tricô. São 72 pontos, por isso que eu coloquei aqui, ó, o marcador. Ai, não coloquei o marcador, vou colocar agora para não ter que contar. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui os 44 e colocar o marcador. Então, eu separei aqui, ó, os da segunda frente, tô contando de trás pra frente, marcador. Vou contar 44 aqui, ó,
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e coloco o marcador. Então, eu sei que aqui eu tenho 72 pontos, então eu tenho que continuar todos esses pontinhos aqui, ó. Por isso que é legal ter marcador, tá, gente? Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Tá quase. Vamos lá. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meio, laçada, 2 juntos em tricô. Última vez, tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meio, laçada e 2 juntos em tricô. Eu coloquei, gente, de forma que as costas terminassem que nem a nossa primeira frente. Pronto pra gente fazer na outra frente a continuação do ponto de onde a gente parou bem aqui. E aqui, meus amigos, eu começo a minha segunda manga, que é idêntica à primeira. Então, só recapitulando a manga. Nela a gente tem um ponto em meia, fio pra frente, tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô, porque a manga também tem ponto decorativo. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. A manga é feita com 44 pontos. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. E continuo repetindo o nosso desenho, ou seja, o asterisco, por toda a minha carreira. Lembrando que essas correções estão na minha receita, por isso que nós temos o vídeo. Se você quiser fazer pela receita da revista, não tem problema, fica aqui salientado essas pequenas diferenças e pequenos momentos que você precisa ter um pouquinho mais de atenção. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô e um meia. Depois que eu chego nos 44, eu giro e pronto, meus amigos. Eu já tenho os pontos para a última frente separados aqui e eu vou continuar fazendo agora a carreira 52 da manga. 53, 54, continuo repetindo até repetir todo o processo que nós já fizemos no vídeo que eu mostro a manga para você. Então, você vai fazer a manguinha que nem nós fizemos na primeira, para ficar com o resultado idêntico e igual. Então, eu estou mostrando aqui a carreira 52, que é uma carreira toda em ponto tricô. Qualquer dúvida, o vídeo tá gravadinho, é só você voltar e consultar. Eu vou tecer a minha segunda manga pro lado de cá e volto pra gente continuar a última frente, mostrando pra vocês as modificações que eu fiz pra receita ficar com ponto decorativo certinho, sem erros. Então, faça a sua segunda manga, a nossa tarefinha de casa, e nós nos encontramos na última parte da última manguinha aqui da última frente. Olá, família Blog by Day! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso TJ. Eu estou aqui com a segunda manga terminada, finalizada, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai terminar a segunda frente, que são os pontos que sobraram na nossa agulha. Eu estou aqui com o mesmo fio que eu estou tecendo a peça. Olha a quantidade que eu ainda tenho. Ó, tem bastante ainda.
E eu vou juntar de novo uma perninha de cada para que a gente possa continuar tecendo. A gente tece com eles juntos. Me perguntaram por que eu faço isso. É para deixar a espessura um pouco mais grossa, para o trabalho ficar um pouquinho mais encorpado, não tão molinho, porque o meu ponto é bem folgadinho. Mas é opcional, você pode tecer somente com fio para bebê. Vamos colocar então, deixando aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Deixa eu tirar o material aqui de cima da mesa. E agora a gente vai fazer a emenda bem pertinho desses pontos da frente que ainda faltam que a gente teça eles, não é verdade? Então a gente vai encostar bem aqui, olha. E a gente vai agora começar o ponto decorativo de onde a gente parou. Portanto, a gente vai fazer um pontinho. Lembrando que aqui a gente tem algumas alterações que eu coloquei na peça, tá bom? Então a gente começa com um ponto em tricô. 2 pontos juntos em tricô. Deixa eu tirar isso aqui para vocês não confundirem. Laçada, meia. Laçada, 2 pontos juntos em tricô. E repito, tricô, 2 pontos juntos em tricô. Laçada, meia. Laçada, 2 pontos juntos em tricô. Vamos mais uma vez. Tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 pontos juntos em tricô. Mais uma vez. Tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. E agora a gente vai ficar atento aos últimos 6 pontos da carreira, a gente ainda não chegou neles. Então, pela última vez, tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia, laçada, 2 juntos em tricô. Quando você chegar nos últimos 6 pontos que precisam sobrar, a gente termina com 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e o último ponto é em meia, para a borda. E assim nós concluímos a carreira número 51 da segunda frente do nosso projeto. Agora eu vou girar o meu trabalho, vou para a carreira do avesso e eu vou fazer a união deixando as mangas do lado de fora dessa união. Eu vou unir a primeira frente, as costas, vou deixar a manguinha aqui de fora, olha, e vou unir toda a minha carreira com os pontos desta forma bem aqui, ó. Percebam que eu tenho aqui as mangas que foram excluídas da junção dos pontos. Tenho frente, costas e a primeira frente que a gente fez. Então, o que eu farei agora é uma carreira pelo avesso, que é a carreira de número 52. A única diferença da carreira 52 são os pontos do transpasse, né? Que a gente agora não precisa mais fazer casinha de botão. Então, o que eu farei? Passo o primeiro ponto sem tecer, trago o fio para frente, faço todos os pontos dessa carreira em tricô até chegar nos últimos 6 pontos, né, que serão 5 tricôs e um meia. Então aqui, amigos, é só ter cuidado com as laçadas, mantê-las como furinhos, como nós fizemos com os pontos decorativos das mangas. Estou tecendo todos eles em tricô e enquanto isso eu gostaria de pedir para você que está me assistindo, não esqueça de deixar um like neste vídeo, deixar um comentário, alguma forma para mostrar um incentivo para o meu trabalho. É muito significativo para mim, ajuda o meu trabalho na internet e ajuda que mais pessoas também encontrem o nosso TJ. Então compartilhe esse link no Facebook, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de artesanato que você faz parte na vida real ou na internet. É muito legal quando vocês compartilham e eu vou ficar muito agradecida se você é uma pessoa que faz isso. Muito obrigada pelo seu carinho e o seu apoio. Bom, eu estou tecendo o ponto tricô e eu estou chegando aqui, gente, nos pontinhos que estão separados, que estão entre os pontos da manga. Quando você chegar neste final, olha, vai ficar um espaço desse jeito. O que você precisa fazer é aproximar bem para garantir que esses pontos não vão ficar afastados.
Eu gosto de deixar eles bem próximos na hora que a gente tece, dou uma puxadinha. Se você quiser, você pode inclusive colocar um marcadorzinho para segurar esses pontos bem aqui, ó, para que eles não fiquem muito distantes um do outro, com uma tensão puxando eles para separá-los. E eu sigo a minha carreira em ponto tricô, porque lembra que eu fiz a correção desses pontos? Então agora o nosso ponto decorativo ele ficou contínuo na carreira, ele não tem mais uma quebra. Eu vou mostrar para você, daqui a pouquinho ainda nesse vídeo, a diferença dessa minha peça rosa, que é a peça que eu reescrevi a receita, e da peça verde, para mostrar para vocês o erro que eu localizei na receita do Scan, para que você fique ciente do que poderia acontecer caso você não tenha tomado cuidado com essa divisória dos pontos. Mas antes vamos continuar aqui, ó. Eu tenho então todos os pontos em tricô e eu vou tecendo o tricô até chegar mais uma vez na divisória da outra manga. Então vamos lá. Eu espero muito que você tenha conseguido chegar até aqui, porque a parte mais difícil de todo o nosso projeto já foi. Já passou, então se você chegou até aqui, você pode ficar muito feliz e muito contente, porque você conseguiu realmente o mais difícil, né? As casas de botões, a pala, que é muito grande e cansativa, onde geralmente o pessoal acaba desistindo. E agora a gente está na parte do corpo, a parte que vai cobrir a barriguinha do bebê que vai usar essa peça. Eu deixei para vocês no blog uma tabela de medidas para casaquinho de criança de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 e 3 aninhos. Se você precisar consultar, não tiver um bebê aí perto de você, tem umas medidas que podem te ajudar a tecer essa peça, caso você queira fazer ela para venda. E lembre-se, se você for fazer essa peça por encomenda, para vender, tem um vídeo aqui no canal que é dicas muito legais que eu separei para vocês, porque era o que eu fazia no ateliê da minha mãe. Eu confeccionava casaquinhos para ter uma rendinha, né, extra, porque é muito bom e a gente agradece. E no vídeo eu dou muitas dicas legais de quem realmente trabalhou com isso, então se você não viu esse vídeo e não viu o link, comenta que eu mando para você. É um vídeo bem legal, fiz com muito carinho. Tá antigo, mas vale a pena. Tava loiríssima na época. Nossa senhora, gente. Olha só, eu tô chegando de novo naquela parte que emenda as costas com a outra frente. Então eu vou conversando com vocês pra gente poder chegar nessas partes. Chegamos. O último ponto, ele tende a ficar muito solto. Então você aperta ele, ó, puxando e colocando os fios de volta no lugar. Tipo assim, ó, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. Eu vou puxando e mantendo tudo bonitinho. Na distância dos pontos, a gente tenta aproximar bastante. Então, a gente traz todo mundo assim, olha, para pertinho um do outro. E se precisar, lembre-se, coloca aqui, ó, nessa parte que separa as manguinhas, um marcadorzinho bem aqui, um grampinho. Dá um pontinho só para que a gente não tenha essa tensão das mangas querendo separar os pontos. A câmera parou de gravar, vocês me desculpem, tá? Pode ter tido um corte meio do nada. E agora na segunda frente, né, a gente vai seguir em ponto tricô até os últimos 6 pontos. A única coisa muito importante que você precisa lembrar é que a carreira que a gente está tecendo, ela começa e ela termina com pontos de transpasse, que são aqueles pontos que formam a parte do fechamento da nossa peça. Essas partes não vão ter casas de botão, porque é o modelo deste cardigã. Ele é abotoado até o comecinho do peito da criança e depois ele fica abertinho na barriga. É um projeto mais fácil para vestir crianças, ele fica muito bonito. Então, olha, tô chegando perto do final da carreira, eu fico sempre de olho nos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei, paro e vamos fazer 5 pontos em tricô, porque essa é a região do transpasse, e apenas o último ponto vai ser feito em meia, que é um ponto de borda, para manter a borda do nosso trabalho, olha, desta forma. Se não quiser, não é obrigatório. Giro e agora eu vou novamente para o direito da minha peça, fazendo a carreira número 53. Eu acredito que aqui está mais claro o que a gente tem que fazer e você já entendeu, capaz que você já até entendeu a lógica e já tá querendo ir seguir tecendo. Mas só para quem tem dificuldade. Agora a gente faz o primeiro ponto sem tecer em meia,
fio para frente e nós vamos fazer os pontos 5 primeiros em tricô, que são os pontos do transpasse, eu preciso respeitá-los. 4, 5. E agora a gente faz todos os pontos em meia. Então a gente segue fazendo meia até os últimos 6 pontos da carreira. Como eu já mostrei isso para vocês, eu vou mostrar o final agora desta carreira. Combinado? Qualquer dúvida, comente. E no final da carreira número 53, eu vou tecendo meia até os últimos 6 pontos. Aqui estão eles, nos quais eu farei 5 tricôs. Gente, que peça linda! Eu tô amando essa cor que eu escolhi, mais do que o verde, vou ser sincera, e olha que eu sou apaixonada por verde. E o último ponto é um meia. A gente gira novamente, quanto mais a gente tece, mais fácil vai ficando. E a carreira número 54 é uma carreira que eu acabei de mostrar para vocês. A gente passa o primeiro ponto sem tecer em meia, faz tricô por toda a carreira e o último ponto é em meia, é igual à carreira 52. Lembrando, gente, que nós estamos fazendo a repetição do ponto decorativo que nós fizemos também na manguinha. Então lembre-se, a gente sempre começa o ponto decorativo com meia, 5 tricôs e depois fazemos tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia laçada. E repita, tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia laçada. E vai fazendo isso por toda a sua carreira, terminando, lembrando-se do transpasse, que são 5 tricôs e um meia. Repita as carreiras de números 51 a 54 para crescer o corpinho da sua peça. Eu vou mostrar agora para você o projeto em verde, que já estou mais adiantada nele, na parte da barriguinha. Só um minutinho. Aqui está, amigos. Deixa eu organizar aqui, porque tem fio para todo lado, né? A gente para um pouquinho quando vê, ficam tantos fios. Parece confuso, mas não é. Aqui está, olha, o meu casaquinho em verde. Esse daqui eu fiz seguindo a receita da revista. O que aconteceu de diferente, gente? Na receita da revista, quando a gente faz a primeira frente, ele pede para que a gente comece com meia laçada e segue o ponto decorativo. Se você parar para observar, isso causa um desencontro no ponto decorativo, porque o ponto decorativo ele não começa com uma laçada, ele começa com tricô, 2 juntos em tricô, laçada, meia laçada, e continua repetindo isso. Portanto, a minha listra do ponto decorativo desencontrou na primeira fileira da primeira frente. É esse furo aqui, olha, eu vou abrir para que você possa ver bem. Que desencontrou, tinham que ficar todos eles seguindo essa fileira de furinhos aqui, mas não foi o que aconteceu. E o nosso ponto decorativo, ele então precisa ficar certinho, que nem desse outro lado, olha, que também ficou desencontrado, percebam? Porque ele depende dos pontos de toda a peça, mas é por isso que eu fiz a correção para vocês. E agora, gente, eu queria só mostrar o resultado do ponto, descartem essa questão da primeira fileirinha, o resto tá tudo certo. Vejam como ele fica muito bonito, olha. Você pode fazer quantas repetições você desejar, você pode fazer 10 repetições, como manda a receita original, para que fique do tamanho da manguinha, fica um casaquinho mais curto, tá bom? Você pode tecer 12 repetições do ponto decorativo, ou 14 repetições do ponto decorativo. Quanto mais você repetir, mais a sua peça vai descer. Lembrando que nós também vamos ter uma barrinha, então lembre-se de que quase 2 dedinhos, depois que você parar, ainda vão ser acrescentados ao seu casaquinho. Isso é muito importante. Deixa eu mostrar as costas dele pra você. Olha só, gente, que gracinha, que bonitinho. Mas eu fiquei chateada por causa do erro da primeira fileira. Então eu refiz isso aqui para que você não sinta o que eu senti. Só depois eu consegui perceber. Eu percebi o erro, mas aí eu falei, gente, não, peraí. E eu acabei esquecendo. E aí ficou o quê? Ficou errado. E aí depois que eu teci bastante que eu notei. Falei, poxa, deixa eu reescrever essa receita e mostrar pro pessoal para que ninguém tenha esse problema que nem eu tive.
Então a minha receita em rosa, isso aqui não vai acontecer, por isso que eu queria salientar para vocês. E agora é só a gente seguir o ponto decorativo que nem nós fizemos na parte das manguinhas, tá? Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Pro pessoal que tem dificuldade, pro pessoal que teceu e percebeu um erro na revista, fica aqui de aviso e alerta. Eu estou reescrevendo, olha, essa receita, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu estou fazendo, olha, a anotação e a correção desse casaquinho. Gente, ficou gigante, mas eu tô colocando carreira por carreira, tá? Para que o pessoal que quer tecer essa versão aqui, que é a versão minha, com as correções, casas de botões, pontos de borda e modificaçõezinhas pequenas, tá? Original mesmo, tá, gente? Que é a receita da revista, com os créditos originais. E eu peço que vocês não retirem, porque essa peça não é minha criação. Eu fiz correção e ajustes, mas a receita original tá no nosso aplicativo, tá bem aqui, ó. E você encontra aqui a receita da revista por uma questão ética de créditos. Eu espero que eu tenha explicado bem. Mas com este vídeo em mãos, você agora consegue tecer com as correções. Ou se você quiser, tem o meu PDF também disponível. Aí fica a seu critério, mas é por uma questão ética que eu deixei no blog a receita original. E aqui no vídeo eu tô mostrando pra vocês como eu tricoto. Bom, explicações feitas, eu acho importante, o pessoal perguntou. Muito obrigada pelo seu carinho. Vamos agora tecer o corpo da pecinha e eu vou mostrar pra você como que a gente finaliza essa parte de baixo do nosso projeto. Oi amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Esse aqui é o Gohan, pra quem não sabe. E hoje é o nosso último vídeo, o nosso último passo do nosso TJ. Hoje a gente vai finalizar toda a nossa pecinha, que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha como ficou o nosso casaquinho. Ficou uma gracinha. A gente vai fazer também a costura da peça, então se você tem dificuldade, tem vários links de suporte pra você, inclusive sugestão de vídeo para quem vai vender essa peça e não sabe como colocar preço. Então se você quiser vídeo de costura, vídeo de preço de peça, vídeo de um monte de coisa, é só você comentar. Fala assim, Day, me dá um vídeo disso aqui, que tem muito conteúdo aqui no canal. Estamos nos aproximando aos 1000 vídeos no nosso canal no YouTube. Obrigada mais uma vez ao seu carinho, ao seu tempo, a todo mundo que passou aqui nesse vídeo. Muito obrigada. Vou aproveitar e desejar pra vocês um feliz 2022. Não é, Gohan? Feliz Natal pra todo mundo. E sim, vamos ter um próximo TJ que já está surgindo, mas você continua ligadinho aqui no nosso canal no YouTube, que você participa junto com a gente. É todo conteúdo gratuito, tá bom? Lembrando também que o nosso conteúdo está disponível no nosso aplicativo Eu Amo Tricô, de download gratuito na Play Store. Eu tô rindo do Gohan. Temos também o nosso site com conteúdo exclusivo aos apoiadores no Jardim e tudo fica organizado no nosso site euamotricô.com.br. Pega as agulhas e vamos terminar o nosso casaquinho lindo, maravilhoso. Olá, família Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria mostrar pra vocês como que ficou o corpo do nosso casaquinho e também a quantidade de fios que nós temos, olha. Acho importante mostrar pra vocês porque não vai sobrar material pra fazer muita coisa, então cuidado se você está esperando o resto do fio pra bebê, pra fazer um sapatinho, gorrinho ou alguma peça pra acompanhar, tá bom? Talvez seja necessário ficar de olho porque esse daqui, ó, não tem mais tanta quantidade não. Sobra pra você fazer, sei lá, uma luvinha, um par, né, de luvas ou sapatinho. Bom, o Cleia 1000 ele rende bastante, ainda tem bastante fio, olha. É mais o fio pra bebê, como eu falei pra vocês. Eu fiz o corpinho do nosso casaquinho, deixa eu tentar mostrar como que ele tá ficando, olha. Muito bonitinho, não é verdade? E eu passei no Instagram, que o nosso Instagram é @blogbyday, perguntando que tom que vocês gostaram mais, o pessoal votou e ganhou o tom verde, tá, gente? Só a nível de curiosidade. Eu fiz aqui 12 repetições do ponto decorativo, porque eu quero ele mais comprido do que a manga, que tem 10 repetições. Mas isso aqui, gente, é opcional, porque além dessa parte para barriguinha, nós agora vamos fazer cordões aqui para finalizar a nossa peça. Então nós vamos fazer aqui agora, olha, pelo lado do direito, é isso mesmo? A gente vai começar
Tanto faz, tá bom? O comprimento ao desejado que você encontrar, você pode parar pra gente finalizar. E agora nós vamos terminar a nossa peça tecendo todos os pontos da nossa carreira. Então, quando você chegar na quantidade, né, na altura que você desejar para o corpo da sua peça, você pode parar e agora nós vamos iniciar alguns cordões aqui, que são carreiras para ficar parecido com essa parte bem aqui do nosso trabalho. São cordões em tricô. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora simplesmente passar o primeiro ponto sem tecer, em meia, trazer o fio para frente e ficar tricotando todos os pontos em tricô, desta forma bem aqui. Uma dúvida que me enviaram é qual é a carreira que a gente pode parar do desenho para fazer essa parte final aqui da nossa peça. O ideal é que você pare após a carreira número 4 do ponto decorativo, mas não é obrigatório. Você pode parar quando você chegar na altura desejada para o corpo da sua peça, combinado? Essa parte aqui, gente, não tem realmente nenhum segredo, a gente só vai realmente tecer todos os pontos em tricô. Como eu gosto de mostrar a carreira pelo direito e pelo avesso, eu vou mostrar agora para você também a carreira pelo lado do avesso. Tô chegando aqui no final da carreira, dessa parte final do nosso casaquinho, olha só. Termino todos os pontos em tricô, terminei, eu giro, vou agora pelo lado do avesso, fazer a carreira número 2 dessa nossa barrinha. Então, a gente vai pegar o primeiro ponto, tecer sem fazer em meia, trazer o fio pra frente e repetir tudo novamente. Lembrando que até o último ponto nós faremos tricô. Dei quantas carreiras eu vou fazer de ponto tricô para essa barrinha final do meu casaquinho. Isso aqui também, gente, é a gosto, digamos assim, tá bom? É a seu critério. Eu vou fazer várias carreiras para ficar no mesmo tamanho dessa parte bem aqui, olha, que é o transpasse. O meu transpasse, ele foi feito com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, então aproximadamente 10 carreiras é o que eu farei aqui para finalizar, que é o que eu gosto de fazer geralmente. Eu estou agora na segunda carreira e eu vou continuar fazendo desta forma pela carreira de número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu para entender? Como a gente já tá terminando o nosso casaquinho, eu vou continuar agora mesmo no vídeo com vocês. Do lado de cá vai ter passado um dia, mas eu vou fazer uma edição só, porque já falta fazer o arremate e a costura, então eu já vou deixar tudo nesse vídeo pra vocês. Afinal de contas, estamos praticamente finalizando o casaquinho e finalizando o ano de 2021. Obrigada a você então pelo seu carinho. Eu não tô terminando o vídeo, mas eu tô agradecendo a você pelo carinho, pelos comentários, por ter tricotado a peça até aqui junto comigo. Muito obrigada de coração. Não esqueça um like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. É muito importante, tem um valor absurdo isso pra gente que faz esses conteúdos pra internet. E pra mim, gente, é muito especial mesmo. Então, se você é uma dessas pessoas que tá aqui pelo vídeo, que seguiu tricotando junto comigo até aqui, muito obrigada. É pra você que eu gravo esses vídeos com muito carinho e eu já quero saber qual é o próximo TJ que você gostaria de ver aqui no nosso canal no YouTube. Comente que eu passo lendo os comentários todos os dias, exceto os finais de semana. Vou tricotar as minhas 10 carreiras pro lado de cá, são grandes, então eu vou agora mostrar o resultado delas pra você.
E eu voltei, já passou um dia pro lado de cá e eu trago pra vocês, olha só, a finalização da nossa parte final aqui do nosso casaquinho. Eu fiz das carreiras de número 100 a 110, portanto eu terminei agora para o lado do avesso. Olha o fio bem aqui, ó, voltado pro avesso do trabalho. E agora a gente vai para a carreira de arremate. Eu gosto de fazer o arremate em ponto tricô, porque eu estou pelo lado do avesso. E eu vou fazer 2 pontos juntos e devolve. 2 pontos juntos em tricô e devolve. E eu farei isso em toda a minha carreira. Se você não conhece este arremate, tem videoaula aqui no nosso canal. Se você precisa do vídeo, é só você comentar aqui embaixo, ó. Dei, manda pra mim o vídeo deste arremate, porque aí tem a aulinha pra você conhecer ele. Mas se você quiser, você pode arrematar da forma como você preferir. Dei, ao invés de usar cordões em tricô, eu posso fazer cordões em meia? Pode. Dei, eu posso fazer uma barrinha 1 por 1? Pode. Dei, posso fazer uma barrinha 2 por 2? Pode também. Você pode terminar esse nosso casaquinho da forma como você preferir, não tem o menor problema. Como eu tenho muitos pontos na agulha e essa parte demora um pouquinho, eu tô mostrando aqui pra você e vou continuar arrematando os pontos pra mostrar pra você o final do nosso arremate, tá bom? Então vamos lá, eu vou continuar tecendo pro lado de cá. Se até agora você não deixou um like nesse vídeo, gente, pelo amor de Deus, deixa um like, é bem aqui no cantinho, ó, não custa nada. Não sei se tá de cá ou se você é canhoto, tá do lado de cá, mas enfim. E a gente tá terminando o nosso casaquinho. Eu tô muito feliz, não sei vocês, gente, mas eu tô feliz demais da conta. Muito obrigada pelo carinho, já tô vendo o resultado de alguns trabalhos saindo no Instagram. Cola lá com a gente com @blogbyday, marca a gente com @blogbyday ou então @euamotricô, que aí eu consigo ir lá e ver o seu trabalho. Eu coloco sempre eu amo tricô com acento, tá? Mas se você quiser sem acento, não tem problema também. Eu pesquiso sempre pelas todas as hashtags do blog. Mas a Blog by Day é mais fácil e o pessoal usa bastante. Então segue lá a gente e obrigada a todos os inscritos do nosso Instagram. Eu fico muito feliz com a companhia de vocês. Tô chegando no final. Ai, gente, que parte bacana, hein? Nossa Senhora! Quando a gente vai terminando um projeto de artesanato, a gente vai ficando muito feliz, porque só a gente sabe o trabalho que deu pra chegar até aqui. Último pontinho oficialmente terminado. E agora a gente alonga. Vamos pegar aqui a tesoura. Não só a tesoura, tá, gente? Vamos pegar a tesoura e também vamos pegar a agulha de tapeçaria. Eu já vou separar aqui do lado, ó, pra gente conseguir fazer a costura dos bracinhos. Não precisa deixar muito fio. Vou mostrar pra vocês o tanto que sobrou, porque dá pra fazer uma pecinha, né, gente? Dá pra fazer um gorro pequeno, dá pra fazer... não sei, vamos ver depois o que a gente consegue fazer com esse resto de material, que é sempre bom. Posso agora guardar as minhas agulhas e vamos pro acabamento. Eu tenho aqui 2 agulhas de tapeçaria, olha, essa aqui é maior, essa aqui é menor. Eu vou usar essa menor porque a outra é muito grande. E aqui a gente tem uma peça com fio menorzinho, né? Então vamos pras manguinhas e eu vou mostrar pra vocês como é que eu costuro. Eu tenho aquele fio que eu deixei quando a gente terminou a manga. Tá aqui, ó, esse fio maiorzinho aqui. E é ele que eu vou passar dentro da minha agulha de tapeçaria. Junto assim as pontinhas. Cadê? Vamos lá. O bom dessas agulhas é que elas têm que ter essa parte de passar o fio bem grande pra gente conseguir visualizar. E agora, gente, não tem segredo. Nós vamos fazer uma costura trazendo uma lateral próxima da outra. E aí eu pego um pontinho de um lado e mais o de cima. Então eu tô pegando 2 pontinhos de um lado com 2 pontinhos também do outro lado. Daí tá muito longe, aproxima, vou aproximar pra mostrar pra vocês. Vamos lá, olha, eu pego 2 pontinhos de uma lateral e 2 pontinhos da outra lateral. Lembrando, amigos, que temos videoaula de costura aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você precisa verificar como que a gente faz uma costura no tricô,
pede esse vídeo que eu mando pra você o link. Na verdade, nós temos 4 vídeos de costuras, dependendo da orientação do seu trabalho. São aulinhas bem legais para que você possa visualizar bem como é feito uma costura no tricô. Lembrando que como nós temos pontos de borda, a nossa costura ela vai ficar perfeitinha. Deixa eu mostrar o punho para você, olha só. Percebe como a gente tem um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Então o nosso punho, olha, ficou perfeitinho. E agora a gente vai para o ponto decorativo do corpo da peça. Também tem pontos de borda, então a costura vai ficar perfeitinha. A gente pega 2 pontinhos de um lado e 2 do outro. E vamos seguir até chegar na região que eu chamo de sovaquinho. Eu não sei como é que vocês podem chamar, mas é a região de debaixo dos braços. Pronto, fica mais bonitinho se a gente chamar assim, né? Sovaquinho da nossa peça. Então eu vou continuar aqui. Eu já tenho prática na costura, gosto bastante. Comenta se você é do tipo que não gosta de fazer costura. É a parte de acabamento. E eu falei pra vocês lá atrás que eu gostava muito de fazer a costura da manguinha, porque a gente vai ficar com uma parte do nosso casaquinho que é legal costurar, pra reforçar o sovaquinho, que é o que eu quero mostrar pra vocês. Então deixa eu distanciar um pouquinho agora o vídeo, pra que você possa entender o que eu tô fazendo. Olha só. Eu tô chegando na parte de debaixo do braço. Continuo pegando 2 de um lado, 2 do outro. Pra quem é novo aqui no canal, gente, eu sempre gosto de mostrar esse acabamento, tá? No final dos meus trabalhos, porque às vezes a gente deixa de mostrar uma coisinha ou outra no acabamento e você perde todo um trabalho exatamente porque faltou um acabamento bem explicado, ou faltou a pessoa compreender como é que termina. Então, é como o pessoal diz, né? Que nem no banheiro não lavar. Sabe? É tipo isso, é tipo não lavar a mão. É tipo plantar e esquecer de molhar a plantinha pra ficar mais bonitinho. Ai, gente, desculpa. Mas é que a gente tem um ditado lá em Goiás que é muito engraçado. E aí é muito parecido, entendeu? É tipo isso. Então a gente precisa terminar o nosso trabalho e o acabamento ele faz parte. E às vezes o acabamento tem gente que tem preguiça de fazer, mas é o que valoriza ou o que mata o trabalho, né? Porque quando ele é mal feito, ele também acaba deixando todo aquele processo, tudo aquilo que você fez, às vezes vai a perder por um acabamento mal feito. Esse buraco aqui, olha, gente, é o sovaquinho da minha peça e é ele que eu vou tentar fechar, tanto com esse fio que ficou de um lado quanto com esse do outro. Então eu vou levar a costura até o último pontinho de um lado e o último pontinho do outro lado. Então aqui encerrei a manga, então tá aqui costuradinha, olha. Viu como fica perfeito? Ela tá passando aqui no meio, mas a gente nem consegue visualizar mais. E agora a gente vai pegar de um lado e do outro. De um ladinho e do outro. E vou empurrar lá pra dentro a agulha, tá? E agora eu vou pegar também a do outro ladinho do bracinho. O buraco já tá bem menor, olha. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar tanto de um lado quanto do outro e empurrar lá pra trás. E o meu bracinho ficou, olha, fechadinho. Aqui do lado do avesso, eu vou fazer um nozinho com esses fios bem pertinho um do outro, pra garantir que a parte de baixo do braço da minha peça não vai se abrir. Porque geralmente eu percebo que os bebês mexem o bracinho e essa parte aqui, às vezes, ela tende a abrir. E agora eu vou esconder esse fio, né, na trama do meu trabalho. Eu vou colocar aqui, ó. Tô olhando pro trabalho e olhando pra câmera. Oh, meu Deus, tô ficando vesga aqui já. E eu vou fazer um sobe e desce na trama do trabalho. Então eu pego um pontinho subindo e um pontinho descendo. Pontinho subindo, pontinho descendo. E pronto, eu vou esconder essa pontinha de fio aqui na trama. E faço o mesmo com a outra perninha. Ai,
Faltou até ar, vocês viram? Tô aqui respirando. Vamos lá, olha, sobe e desce, sobe e desce. Não esquece de compartilhar o resultado do seu casaquinho com a gente. Quero muito ver as cores que vocês usaram, como ficou o resultado do seu trabalho. É muito legal. Obrigada, gente, por todo mundo que seguiu tricotando aqui. Termino aqui, ó, escondendo a pontinha na trama e posso cortar. O que eu faço, gente, é repetir, olha, aqui ficou uma manguinha de um lado, manguinha do outro lado, vista de baixo, olha. E a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Vou terminar e mostro pra você o resultado final do nosso casaquinho. Lembrando que os botões, gente, eu não tô pregando porque eu tô sem botão aqui, eu deixei na minha outra casa, desculpem. Ah, e esse fio aqui, como a gente carregou ele no começo da nossa peça, a gente só vai também, olha, esconder aqui na trama do trabalho e pode cortar, não tem problema não, tá? Eu vou tirar esse nozinho aqui, passar aqui dentro e esconder também na trama do meu trabalho. Vou fazer pro outro lado também, só pra garantir, né? Seguro morreu de velho. E aqui a gente passa, ó. Tchum, tchum. Então eu tô sem, gente, os botões, mas é só você ver a direção que ele tá e costurar eles, olha, na mesma direção no meio do trabalho. Então uma casinha de botão, um botão vai ser preso bem aqui, porque tá na direção do buraquinho, olha. Entendeu? É só você colocar na direção dos buraquinhos. Você vai colocar 1, 2, 3. Então basta costurar do lado oposto, no meio da palhinha. Eu estou sem botões aqui, então vou ficar devendo os botõezinhos pra vocês. Gente, olha como ficou lindo o nosso casaquinho. Eu espero muito que você tenha gostado. Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Para o pessoal que votou na execução dessa peça, vocês são maravilhosos. O nosso próximo TJ já está quase disponível aqui no nosso canal no YouTube. Agora, como falei para vocês, é pregar os botões e pronto, você pode decorar como você desejar. Você pode colocar um passa-fitas nessa parte, você pode bordar, você pode deixar florzinhas, colocar aplicações. Comenta como que você tá fazendo para decorar a sua peça, para deixá-la bem diferente. Se você fez um sapatinho, temos receita de sapatinho aqui no nosso canal no YouTube, se você quiser colocar para acompanhar a sua peça. E se você for fazer para vender, não se esqueça, temos também um vídeo com dicas de venda aqui no nosso canal no YouTube. Comenta que eu mando o link para você, são dicas muito legais de quando eu vendi essas peças no ateliê da minha mãe. Obrigada pelo carinho e até um próximo vídeo. Tchau! Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, vou ficando por aqui. Gohan também deixa um super beijo pra vocês. Feliz Natal, feliz 2022, obrigada mais uma vez pelo carinho. Lembrando mais uma vez que o nosso conteúdo está organizado no site euamotricô.com.br. Temos o nosso aplicativo de download gratuito na Play Store, Eu Amo Tricô, e site com conteúdo exclusivo aos apoiadores no nosso Jardim de Novelos. Qualquer dúvida, comente, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, segue a gente nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!